Olá, estimados alunos e alunas, galera do Facebook, do WhatsApp. É com alegria que eu vou apresentar a vocês, então, essa primeira videoaula do assunto que nós temos trabalhado em sala de aula. O assunto que nós temos trabalhado é soluções. Então, primeiramente, nós conceituamos soluções e é o que nós vamos fazer neste momento aqui novamente. Soluções. Soluções, nós temos as soluções presentes no nosso dia a dia. Essas soluções elas podem ser naturais ou então elas podem ser artificiais. Essas soluções naturais nós encontramos na natureza, temos N exemplos, um exemplo aqui, o sangue. Nós temos várias substâncias diluídas em água, formando o sangue. Aproximadamente 90% a 95% do nosso sangue é água, mas aí nós vamos ter ali oxigênio, vamos ter hemoglobina, vamos ter várias substâncias diluídas em água, formando essa solução que chamamos de sangue. A água do mar, então nós temos ali a água com vários sais minerais diluídos na água, ferro, potássio, sal e assim por diante. As soluções artificiais, elas podem ser preparadas desde uma solução simples nas nossas casas, como soluções um pouco mais complexas em laboratórios ou até mesmo em indústrias. Nós temos aí um exemplo de uma solução simples preparada em casa, o café. Temos várias substâncias diluídas em água, uma solução bastante complexa. Podemos citar como exemplo uma vacina, uma solução bastante complexa, que deve ser preparada com um pouco mais de cuidado num laboratório, ou então até mesmo numa indústria, uma solução preparada, aí os refrigerantes e vários outros exemplos. Bom, uma solução é quando nós temos duas ou mais substâncias misturadas. Duas ou mais substâncias misturadas, formando o que nós chamamos, então, de uma solução. Essas soluções podem ser sólidas, podem ser líquidas e podem ser gasosas. Opa, deixa eu apagar aqui. Elas também podem ser soluções gasosas. Aí, só para ficar registrado um exemplo de cada um exemplo de uma solução sólida, nós temos o aço, que é uma mistura entre ferro e carbono dentro da sua proporcionalidade. Nós explicamos muito bem isso aqui em sala de aula. Um exemplo de uma solução líquida, aqui eu já coloquei o sangue, a água do mar, o café, uma vacina, um refrigerante. Um exemplo de uma solução gasosa, nós vamos ter aí o ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de vários gases ali, entre o mais abundante é o nitrogênio, depois o oxigênio, mas nós temos o hidrogênio, temos gás carbônico, temos vapor d'água e assim sucessivamente. Bom, numa solução, nós precisamos estudar alguns pontos das soluções para podermos preparar uma solução viável. Por exemplo, vamos preparar uma vacina, precisamos estudar alguns pontos das soluções, especificamente daí estudaremos da solução vacina, da refrigerante, assim sucessivamente. Por exemplo, nós precisamos saber como preparar um refrigerante. Uma indústria, por exemplo, precisa saber, porque existem pessoas que não podem ingerir uma certa quantidade de açúcar, então eles têm que saber a quantidade de açúcar a ser colocado no refrigerante, ou então nem colocar açúcar, colocar outra substância para adoçar, adoçantes, e assim sucessivamente. Então, precisamos estudar alguns aspectos das soluções. E um aspecto importante que é estudado da solução é esse aspecto aqui, ó, concentração. Concentração é um aspecto importante das soluções, estudadas por nós, seres humanos, porque esse aspecto concentração vai nos dar pontos importantes de uma solução. Agora, o que vem a ser a concentração? Então, quando nós dizemos aqui um suco concentrado, o que quer dizer um suco concentrado?
Quer dizer que esse suco, para ser preparado, nós precisamos diluir, adicionar água nele. Porque um suco concentrado é um suco que tem muito soluto e pouco solvente. Muito soluto e pouco solvente. Agora, o que vem a ser esses dois componentes que nós chamamos de soluto e solvente? Soluto e solvente são dois componentes presentes numa solução, de maneira que o soluto ele é aquela substância que vai se dissolver, vai se desintegrar em função do outro componente que nós chamamos de solvente. Um exemplo claro aqui, uma solução preparada, uma solução de soro fisiológico. Nós adicionamos sal, adicionamos sacarose, açúcar, e o solvente, que é água. A água irá dissolver tanto o sal como o açúcar, ou seja, de maneira que a água, em todas as circunstâncias, ela vai ser considerada solvente. Ela tem um nome como solvente universal. Solvente. A água irá dissolver o sal e o açúcar, que será o soluto. Então, esses dois componentes presentes numa solução, extrema importância saber quem é quem. O soluto é a substância que vai se dissolver em função da ação do solvente. Então, quando nós dizemos que um suco é concentrado, nós dizemos que o suco tem mais soluto e pouco solvente. Ou seja, para prepará-lo, nós temos que adicionar solvente até chegar ao ponto a gosto. Então, o que vem a ser essa grandeza concentração? Concentração é uma grandeza físico-química que vai nos dar, vai nos dimensionar, mensurar a proporção entre o soluto pelo solvente numa solução. Existem várias maneiras de se calcular a concentração, veremos algumas delas. A primeira que nós estamos vendo é a concentração comum. Concentração comum, simbolizada por esse Czinho aqui. O M teve uma perninha a mais aqui, deixa eu só apagar aqui essa perninha a mais aqui. Então, a primeira concentração, o primeiro tipo de concentração que nós estamos estudando é a concentração comum, que tem as suas particularidades em relação às outras formas de concentração que veremos. A concentração comum, ela vai expressar quanto tem de soluto medido em gramas pelo volume da solução. Ou seja, vamos exemplificar isso aqui. Quando a gente compra uma água sanitária, só uma comparação aqui, compramos uma água sanitária cuja concentração dessa água sanitária, a concentração de cloro ativo, vem a ser, por exemplo, de 0,3 gramas por litro. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui está dando a concentração comum desta solução. Quer dizer que em 1 litro de água sanitária, nós teremos 0,3 gramas de soluto. Então, concentração comum é uma das concentrações que foi desenvolvida para medir a proporção entre soluto e solvente em uma solução. Essa concentração comum tem as suas particularidades, que ela vai relacionar a massa do soluto, medido em gramas, pelo volume da solução, medido em litros. Quando nós observarmos esta informação em alguma solução que nós encontrarmos 0,3 gramas por litro, 0,1 grama por litro, 10 gramas por litro, saberemos então que isso está especificando a concentração comum da solução, ou seja, a relação entre a massa do soluto medida em gramas pelo volume da solução expresso em litros. Na próxima aula, então, nós veremos um exemplo específico resolvendo um exercício específico para exemplificarmos como é que nós determinamos a concentração comum de uma solução. Um abraço e até a próxima aula.